Olá, sejam todos bem-vindos para a apresentação do trabalho intitulado Governança Climática e Energia Eólica Offshore no Brasil. Este é um trabalho desenvolvido pelo mestre especialista Rodrigo Henrique Reginati Pio do Melo, sendo apresentado por mim, Ricardo Henrique Reginati Pio do Melo, e tendo subsídios da orientação da doutora Evanisa Fátima Reginati Pio do Melo. Ambos, tanto eu quanto o Rodrigo, somos doutorandos na URGS. Eu faço doutorado em Planejamento Urbano e Regional e o Rodrigo no programa de pós-graduação em Engenharia Civil, com ênfase em infraestrutura. Então, esse trabalho é uma colaboração nossa para fazer a verificação da governança climática. Então, vamos lá. Vamos buscar refletir sobre como que a energia eólica offshore pode não apenas ser uma energia energética, alternativa energética, mas também um instrumento estratégico da governança ambiental e climática neste evento do segundo Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. Para tanto, a crise climática, quando combinada com o aumento global da demanda por energia, nos impõe desafios urgentes. É nesse contexto que fontes renováveis ganham destaque, entre elas a energia eólica offshore, se destacando por seu elevado potencial de geração limpa e contínua, utilizando ventos marítimos intensos e constantes. Mais do que uma tecnologia, ela representa uma resposta concreta aos compromissos assumidos no Acordo de Paris, contribuindo para a redução das emissões e o avanço de uma transição energética sustentável e resiliente. Nosso objetivo foi analisar o desenvolvimento da energia eólica offshore no Brasil, com o foco nos entraves regulatórios, na ausência de planejamento interinstitucional e também na dependência tecnológica. Não iremos abordar alguns problemas decorrentes da instalação das energias eólicas, tal qual a área de arrasto e redução da eficácia de demais turbinas instaladas na sequência. Isso fica para um próximo capítulo. Neste caso, a nossa proposta ela foca também em buscar e identificar oportunidades de fortalecimento da governança ambiental e energética, evidenciando como que essa ponte pode ser integrada a políticas públicas climáticas de médio e longo prazo. Para conseguir tornar o nosso objetivo em resultados reais, utilizamos uma abordagem quantitativa e sistemática, combinando duas metodologias já consolidadas, a PRONOC e o método Ordinate. Ambas foram baseadas no Scopus e Web of Science, que nos permitiu selecionar os artigos mais relevantes sobre a energia eólica offshore no Brasil e alguns internacionais. E essa abordagem, ela nos garante transparência, rigor e principalmente replicabilidade, fornecendo um panorama confiável da produção científica sobre este tema. E o que nós conseguimos ver no panorama global é que globalmente nós observamos um crescimento significativo nas publicações sobre energia eólica offshore a partir de 2016. Tal qual informamos ali que tem um crescimento nas publicações em 2018, mas no Brasil elas aumentam fortemente em 2016. Com isso, tem o avanço tecnológico, a urgência da descarbonização e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade. Então, os principais periódicos com publicações recentes no tema, eles estão sim ligados à energia limpa e para a avaliação ambiental. Esse panorama evidencia a maturidade do campo e sustenta a base comparativa do nosso estudo. Que o Brasil ele possui um dos maiores potenciais técnicos para a geração offshore no mundo, com destaque para as regiões nordestes e do sudeste. No entanto, a ausência de um marco regulatório específico, somada para a fragmentação institucional, tem limitado a consolidação dos projetos.
também a dependência de equipamentos importados, os custos competitivos, eles reforçam a vulnerabilidade da nossa cadeia nacional. Portanto, realizamos uma análise econômica, o que revelou que o menor custo nivelado no Nordeste brasileiro pode alcançar valores até competitivos, em torno de 69,9 dólares por megawatt-hora. Esses números ainda são inferiores aos trabalhados na Dinamarca, Suécia, que já possuem mercados maduros da energia eólica offshore. Mesmo assim, a atratividade econômica no Brasil ela depende muito mais do planejamento integrado, estratégico, estabilidade regulatória e incentivos alinhados para a inovação e para a sustentabilidade. Claro, a definição dos locais para a instalação dos parques também é fator crucial. Estudos apontam as regiões como Arraial do Cabo como uma região promissora. Por quê? Nós consideramos a profundidade e a intensidade dos ventos, tal qual a proximidade com uma infraestrutura existente. Quando comentamos de infraestrutura existente, não é somente da produção de energia, mas da transmissão dela. No entanto, nosso sucesso, tal qual o exemplo do Arraial do Cabo e no Rio Grande do Norte, eles exigem instrumentos como zoneamento ecológico e um plano nacional de gerenciamento costeiro e o desenvolvimento das comunidades locais. Para a gente conseguir garantir que esses empreendimentos respeitem não somente a biodiversidade, mas também os direitos sociais e socioambientais das populações ribeirinhas. Pelo outro lado, nós também temos alguns desafios tecnológicos e ambientais. As nossas barreiras tecnológicas sim são significativas. Em locais, a exemplo, com águas profundas, a gente tem que trabalhar com fundações flutuantes, mas elas têm um custo muito mais elevado e sem contar a sua questão da complexidade. Então, além da instalação de turbinas de ambientes marinhos, que já pode, só pela própria instalação, afetar a biodiversidade, não só marinha, mas também dos pássaros que estão passando e altera o ecossistema costeiro permanentemente. Então, é necessário uma certa defesa para uma governança ambiental adaptativa. A gente tem que pautar a participação social e principalmente no investimento P&D, voltado, claro, para a realidade brasileira. Desta forma, a gente consegue trazer as contribuições para a matriz energética, porque a energia eólica offshore ela pode sim reduzir a nossa vulnerabilidade da matriz elétrica brasileira. Hoje, ela é quase que exclusivamente dependente da hidroeletricidade. Também temos um certo avanço na fotovoltaica, mas em períodos de seca, as hidrelétricas não conseguem suprir. Então é necessário as termoelétricas, que geram custos e emissões. Então a complementariedade entre a hidroelétrica e a energia eólica offshore pode sim proporcionar maior segurança energética e resiliência frente a eventos climáticos extremos, contribuindo para um sistema mais limpo, equilibrado e confiável. Assim, fazendo uma breve comparação entre os modelos do Reino Unido, da Alemanha e Dinamarca, tal qual a oportunidade para o Brasil, a gente consegue ver que sim, nós temos um potencial técnico semelhante. Porém, ainda enfrentamos lacunas institucionais. Esses países, a Alemanha e o Reino Unido, consolidaram a sua liderança por meio de marcos legais,
estáveis, políticas fiscais e coordenação entre os setores. Então, a entrada de empresas globais no mercado brasileiro pode representar uma oportunidade. Porém, desde que acompanhada por mecanismos de transferência de tecnologia e capacitação local. Já o nosso marco regulatório 576/2021 e a minuta do marco legal de energia offshore são avanços, mas ainda não suficientes. Faltam definições sobre a titularidade das áreas, as diretrizes ambientais e instrumentos de compensação. Então, a ausência de um marco funcional compromete a funcionalidade e a previsibilidade dos investidores. Isso atrasa. E a regulamentação ela tem que articular o planejamento energético, o zoneamento ambiental e principalmente a justiça climática. Assim, ele vai conseguir criar uma agenda integrada de curto, médio e longo prazo, principalmente. Finalizando, a gente consegue concluir que a energia eólica offshore deve ser compreendida como um vetor estratégico de governança ambiental e não apenas como uma comparativa energética. Os dados apontam viabilidade técnica e econômica, mas também indicam que os entraves institucionais e regulatórios eles precisam ser enfrentados com seriedade. Políticas públicas integradas, cooperação internacional e planejamento multiescalar serão determinantes para que o Brasil avance nessa agenda com justiça social e socioambiental. Muito obrigado, agradeço a organização do segundo Congresso Brasileiro das Mudanças Climáticas e Resiliência Urbana por viabilizar a apresentação desse projeto. Ficamos à disposição pelos contatos para continuar esse debate sobre a governança climática, energia limpa e a transição justa no Brasil. Muito obrigado e até a próxima!